Oi, meu nome é Ana Broski e hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre proteção. Eu já falei um pouquinho sobre o amarre, eu já falei um pouquinho sobre limpeza do ambiente, mas hoje eu resolvi vir aqui falar sobre proteção. Coisas que podem nos proteger do nosso dia a dia para que a gente evite absorver energias não positivas ou energias que não nos pertencem, né? Então eu vou começar falando um pouquinho sobre o mais comum, que são os patuás e os santos de proteção. Ah, mas a minha religião não permite que eu use esse tipo de coisa. É, eu não tô aqui para mudar a religião de ninguém, nem pedir para você fazer uma coisa que não esteja dentro dos seus princípios, que não esteja dentro da sua conduta, tá? Então eu vou falar um pouquinho sobre várias formas de proteção. Vamos lá. Com questão a patuar, essas coisas, a gente encontra uma série de coisas. Tem desde fitinha de Nosso Senhor do Bonfim, medalhinha de santo, da sua devoção. Aí a gente fala, ah, mas tal santo protege tal coisa, outro santo protege outra coisa. Olha só, até tem alguns bem específicos, mas aí vai do seu gosto, porque a gente sempre tem afinidade com um assunto ou outro, tá? Então eu aconselho você a sentir aquele que você tem uma maior afinidade. Tem gente que tem um santo de proteção desde que nasceu, ou que tem uma afinidade com a história de algum santo. Então eu acho que esse seria o ideal para sua proteção. Tem quem não tem afinidade com nenhum, não tenha interesse em nenhum, ou nunca tenha se interessado por algum, e talvez se interesse por um anjo da guarda, então uma medalhinha com um anjinho. Aí eu vou ter a turma esotérica, né, que vai preferir uma pedra de proteção, né, que tem alguma ligação com ela e sobre o que exatamente ela quer proteger. Lembrando que as pedras têm que ter um cuidado muito especial, porque elas têm um ritual de limpeza, né? Então quando você utiliza uma pedra para te proteger, a cada X tempo você tem um ritual de limpeza dessa pedra para ser feito, para que ela possa continuar te protegendo. Eu posso até fazer um outro vídeo curtinho falando um pouco sobre esses rituais de limpeza de pedra, porque quando você usa um objeto para te proteger, alguns objetos absorvem essas energias negativas neles. Então você, vez por outra, tem que estar mantendo ele alinhado e limpo. Não é só usar, tá? É, vale a mesma coisa pro patual, pra medalhinha que você usar. E aí você pode até usar ou a água de coco, que é a água fornecida diretamente pelas energias astrais, né? Que ela vem concentrada ali dentro do fruto. Ou um pouquinho de água com anil mesmo, eu chamo de wage. Eu já falei sobre isso no outro vídeo, mas tem com anil, para você passar ali por essa água para dar uma limpada nessa energia, vez por outra, tá? Mais uma vez, se for uma coisa que não pode molhar, você umedece um paninho com essa água e passa pelo objeto. Agora, para quem não pode, em hipótese alguma, né, carregar um objeto, porque sua religião não permite, então eu recomendo a coisa mais simples do mundo. São salmos de proteção, né? Eu tenho um xodó especial com o Salmo 91. Eu me sinto muito, muito protegida quando eu leio esse salmo. É uma coisa que mexe muito mesmo, ele mexe muito com as minhas energias. Eu vou deixar aqui embaixo nos comentários registrado o Salmo 91, caso você não tenha uma Bíblia de Salmo, que é bem pouco provável, porque elas foram até uma época distribuídas em escolas. Então, quem não tem aquele livrinho da capa cinza em casa, né, que é uma Bíblia menor, né, que é a partir dos Salmos, só com o Novo Testamento. Mas se você, por acaso, é de uma religião que não permite a utilização desses objetos, muito provavelmente você tem uma Bíblia em casa, né? De qualquer forma, para quem não tem ou quer copiar e colar para guardar com ele, para andar sempre com ele como uma proteção, para sempre que lembrar ou se sentir ameaçado rezar, eu vou deixar aqui embaixo nos comentários e aí vocês copia e cola, imprime o papel para andar, para poder rezar na hora que sentir vontade de rezar isso, para se sentir protegido,
Fora isso, eu tenho uma coisa que eu uso muito comigo para minha casa, tá? Eu não sei se vocês já notaram, mas às vezes tem pessoas que chegam na nossa casa que parece que a nossa energia esvai, né? Que a gente se sente sugado com a energia daquela pessoa. Às vezes a coitada da pessoa nem tem nada com isso, ela nem tem culpa disso, é uma coisa que ela carrega com ela. É, Aí já cabe uma explicação espiritual, mas é muito pessoal, cada caso vai ser um caso, não tem um caso X específico, vai ser sempre isso mesmo. Então, eu tenho um truque para absorver um pouco dessa energia e ela não ficar na tua casa. Você pega um dentinho de alho, com a casca direitinho, só um dente, e prende no batente da porta, na parte superior da porta. Põe um preguinho embaixo, não vai furar ele com prego, tá? Você põe um preguinho para colocar ele de suporte, ou põe dois só para apoiar ele em cima. E deixa sempre na porta de entrada da casa, a porta por onde as pessoas passam para entrar na sua casa. Você vai notar que ele vai sumir dali de dentro. Se você tiver alguma pessoa que frequenta a sua casa que tem essa energia, você vai notar que o dente evapora, fica só a casca. Porque ele vai absorver ali essas energias. Aí o que eu faço com esse alho? Você vai lá, descarta, pode pôr no lixo mesmo. Se você preferir jogar no jardim, num lixo, onde você preferir. Você vai lá e repõe, tá? Você não se preocupa que a hora que pegar o alho não vai contaminar, não vai acontecer nada. É só para que ele segure ali o máximo possível dessa energia que ele puder. Para dar uma filtrada, é como se fosse um filtro, ele vai absorver essa negatividade da pessoa. Um outro truque parecido com esse, se você quiser, você pode até fazer os dois, tá? É um copo d'água com um pedacinho de carvão. Não recomendo se tiver gato, cachorro, criança que fuça as coisas, tá? Aí você faz só o alho. Eu falo porque eu já tive muitos acidentes com copo por causa das crianças, dos cachorros, dos gatos, é uma loucura. Mas você pega um copinho, pode ser um copinho americano, um copinho de requeijão, você põe água e põe uma pedrinha de carvão dentro. Você veja uma pedra que não seja muito grande, um pedacinho assim. Você põe para que ela boie em cima. E você vai notar que com o tempo ela vai descer, ela vai para o fundo do copo. Foi quando ela já absorveu a negatividade que ela tinha para absorver, ela vai para o fundo do copo. Aí você descarta essa água, descarta esse carvão, pega, lava o copo, põe mais água e coloca outro naquinho de carvão ali. E vai trocando toda vez que essa água baixar. Ah, mas na época da dengue eu não vou pôr isso lá, então faz só o alho, tá? Eu não acho que vai dar a dengue ali nessa água com carvão, mas se você achar ou se você ver qualquer coisa estranha nessa água, então você descarta a água e usa só o dente de alho. Aí a gente tem também uma dica, principalmente para nós mulheres, no nosso período menstrual, né? A gente fica muito exposta, não à toa a gente tem tanto mal-estar durante o período menstrual. Tem gente que fala que o nosso corpo está aberto, que o nosso corpo está desprotegido. Enfim, nós estamos mudando a nossa fase de transição hormonal do corpo. Isso é até físico, né? Então estamos sim mais sensíveis, estamos mais suscetíveis, nossa imunidade está mais baixa. Tudo em nós está mais propenso a qualquer energia não positiva, né? Então, muito cuidado nessa época. Evite hospitais, cemitérios, delegacia de polícia, a menos que você trabalhe num local desse. Se você trabalha num local desse ou aconteceu um evento que você foi obrigado a estar lá, aí não tem muito o que fazer. Mas se você puder evitar, pelo menos dentro desse período menstrual, evite. Evite porque você vai ter uma predisposição maior para recolher uma energia não positiva. E aí tem um truquezinho básico, que é o truquezinho da moeda no umbigo. Você pega lá uma moeda, depende do tamanho do seu umbigo, tá? Tem gente que tem um umbiguinho pequenininho, tem gente que tem um umbigão. Veja uma moeda que não vai entrar, né? Que é só para ficar na parte externa. Prende ela com uma fita crepe, um micropólio, alguma coisa que não vai te machucar depois, para que ela cubra o buraco do umbigo.
O umbigo é um canal nosso de ligação. É, e ele é uma área aberta, na verdade. Se você parar para analisar, quando a gente nasce, a gente durante toda a gestação, a gente foi alimentado por esse elo, pela nossa mãe. E quando a gente nasce, tem uma ruptura desse elo. E ele é fechado e colocado para dentro, né? Mas na verdade ele continua sendo um canal de passagem de energia. E como nesta época nós estamos muito suscetíveis, principalmente nessa área abdominal, que é uma área que a gente tá com sangramento ali, a gente tá com mais sensível, principalmente nessa região do ovário, que é a região que comanda as energias e os hormônios das mulheres. Então a gente fica muito exposto. Então não custa nada, não vai morrer se fizer isso. Não, não é coisa do capeta, você pode fazer isso à vontade. É uma moeda. Uma moeda você limpa bem, você não vai colocar um negócio sujo que andou na mão dos outros no teu corpo. Você limpa lá com alquinho e gruda ali. Vai tomar banho, tira, depois troca e deixa ali esses dias enquanto você estiver assim, que vai ajudar na sua proteção, tá bom? Agora, uma outra coisa também legal para quem, eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não posso patuar, eu não posso isso, eu queria alguma outra coisa que protegesse a minha casa. Então vamos lá, vamos às plantas. Nada mais mágico do que as plantas. As plantas fazem coisas maravilhosas na nossa vida. Então, mas eu não tenho muito espaço na minha casa. Não, vamos fazer num vasinho. O famoso vaso das 7 ervas, tá? Você não, eu não tenho muito jeito com planta, gente. Hoje em dia você compra até o vaso inteiro pronto já das 7 ervas. É que se você comprar ele inteiro pronto, normalmente elas vêm muito amontoadinhas, com uma raiz já muito interligada na outra. Então eu vou dar uma sugestão. Compre as 7 ervas separadas. É, Tem gente que põe num vaso redondo, com pouco espaço. Eu não sei como é o espaço da sua casa, tá? Mas o ideal seria que você acomodasse da melhor forma possível. Eu recomendaria um vaso com uma boca razoavelmente grande, porque para você dar um certo espaçamento, porque assim, as plantas que vão ali, quando você começar esse vaso, elas são pequenas, né? Você não plante da semente, porque vai demorar muito a crescer, e se tiver alguma energia não muito positiva por ali, isso vai tender a você perder rapidamente esse vaso. É, Então compre já as mudinhas num tamanho razoável. É, o que que vai dentro quais são essas mudinhas? Tem o manjericão, alecrim, espada de São Jorge, arruda, guiné, pimenta e comigo ninguém pode. Aí vamos lá. O manjericão, eu cheguei a ter um que virou quase uma árvore, de tanto que ele cresceu, mas ele tinha espaço para crescer. Então, quanto menor o espaço que você tiver, menos ele vai crescer. Ele vai ficar mais baixinho. Então, se você pegar um vaso mais profundo, ele tende a expandir um pouco mais. O alecrim é uma planta mais delicada e mais sensível. Então, ele tem uma facilidade, uma predisposição maior para morrer. Mas se você tiver uma boa ai, até gaguejei. Uma mão boa para alecrim, ele pode até virar uma moitinha. Tudo depende do espaço que você for, né? Então a escolha do vaso é muito importante. A espada de São Jorge. A espada de São Jorge, aquilo espalha que nem a praga. São aquelas folhagens compridas. Aquela da borda amarela é a espada de Santa Rita, hein? A de São Jorge é a que não tem bordinha, tá? Depois eu vou ver se eu consigo. Eu tenho uma dificuldade boa para mexer com o vídeo, mas eu vou ver se eu consigo incluir aqui as fotos dessas plantas para facilitar vocês na hora da escolha e na hora da compra dessas plantas. Porque às vezes até alguma você já tem em casa, é só você colocar elas organizadas no vaso. E então ela vai ocupar muito espaço e ela tem uma tendência a crescer, ela cresce por baixo da terra, ela vai brotando, brotando, brotando. Se ela tiver muito espaço, ela vai embora. Aliás, ela toma conta do vaso. Então, muito provavelmente a cada tanto tempo você vai ter que mexer nesse vaso e desmembrar ela. Se você quiser colocar crescendo em outro lugar, se você tiver uma área de jardim que você queira colocar ela lá, você pode. Mas tome sempre esse cuidado de quando ela começar a crescer muito, dar uma desmembrada nela, porque senão ela vai tomar conta do seu vaso e vai acabar sufocando as outras plantas, tá? A arruda também chega a crescer bastante, mas ela não ocupa tanto espaço assim no vaso.
Guiné idem, ele acaba virando várias moitinhas, mas mais uma vez você também tem como desmembrar o guiné. A pimenta depende, tem gente que ela acaba crescendo e ficando enorme, e tem gente que ela fica pequena. Tudo vai depender do acondicionamento do seu vaso, tá? E a comigo ninguém pode também cresce bastante com o tempo. Então, mais uma vez, você vai lá e vai ter que desmembrar ela. Quando essas plantas começarem a crescer muito, você desmembra e remonta esse vaso. Ah, eu montei, meu vaso estava tão bonito, na primeira semana morreu todinha, minha arruda secou inteira. Não tem problema, ela absorveu o que ela tinha que absorver, tá? Você vai lá com muito cuidado, vai tirar essa arruda de lá e vai replantar uma nova mudinha de arruda ali no lugar. Sempre que porventura uma dessas mudinhas morrer ou secar, você vai lá e troca ela, tá? Você compra em qualquer loja de planta, é muito difícil você não encontrar uma delas. São plantas muito comuns, muito corriqueiras, então não é um negócio difícil de você achar. Eu vou deixar a lista aqui embaixo também nos comentários para você não se perder. E se eu conseguir, eu ainda vou inserir uma fotinho de cada uma aqui no vídeo. Eu não sei se na hora de editar eu consigo, mas eu prometo que eu vou tentar, tá? Se eu não conseguir, vai ficar sem. E aí, se eu não conseguir mesmo, eu ponho embaixo, junto com o nome, um link para vocês clicarem e abrir a foto de cada uma dessas plantinhas para vocês poderem ver como é que elas são. Porque às vezes tem gente que não conhece todas as plantas, tem gente que tem uma facilidade boa com planta e tem gente que não conhece. Então, antes que eu esqueça. Quando você for montar esse vaso, por que eu falo para você montar ao invés de comprar? Não é só por causa do acondicionamento dessas plantas no vaso, não. Tem a ver com a sua energia em relação a isso, tá? Uma que mexer em planta é muito bom, renova a sua energia, renova a sua perspectiva de vida, é bom para você sentar, meditar enquanto você estiver fazendo isso, vai tirar bastante peso de dentro de você, o contato com a natureza é sempre muito bom para isso, mas também para você ter a sua energia nessas plantas, né? E outra sugestão que eu não mencionei anteriormente, você pode até desconsiderar se você preferir, mas tente fazer esse plantio na lua nova, tá? É uma lua que é muito boa para mudar um ciclo. A lua nova é para você mudar um ciclo, você está mudando uma vibração, está pondo uma vibração nova na tua casa. Ah, e onde eu ponho esse vaso? Olha, o ideal é que ele fique perto da porta, da sua porta principal. Se você tiver uma varandinha ali, né? Quem mora em casa tiver uma varanda que pegue alguma luz, tá? Essas plantas não podem ficar escondidas do sol. Elas nem podem ficar num sol forte, aquele sol do meio-dia não é legal, porque eu tenho, por exemplo, a arruda, o guiné, o alecrim, e mesmo o manjericão, eles são muito sensíveis à luz, ao calor excessivo. Mas precisam de sol, tá? Não dá para ninguém viver só nas sombras. Afinal de contas, eu quero que elas limpem energia. Então eu preciso que elas façam essa renovação natural que é da planta, o contato com o sol. Então é legal um lugar que ou pegue sol até umas 10 horas da manhã, ou que ele pegue sol após as 4 horas da tarde, ou que ele tenha uma luz indireta, que o sol não bata diretamente ali, mas que tenha a claridade do sol ali. Regar com frequência, pelo amor de Deus, mas também não é para encharcar a terra. Testa, vê como é que tá, se a sua região é uma região muito seca, você vai ter que pôr mais água. Se a sua região é uma região naturalmente úmida, tem uma umidade relativa do ar maior, então você vai ter que molhar menos vezes. Testa, põe seu dedo na terra, mas não põe só por cima, que às vezes em cima tá molhado e lá dentro tá até dura a terra, tá? Mergulha um pouquinho o dedinho ali na terra, para sentir se a parte interna dessa terra tá úmida. São cuidados essenciais, não vai me molhar a planta com sol a pino meio-dia, o pior horário do mundo para você molhar uma planta. Você vai estar dando um choque térmico nela, você vai estar causando um dano nessa planta. São cuidados elementares, se você já teve planta em casa, você sabe cuidar disso. Agora, se você não tem planta, não gosta de planta, não tem paciência para planta, então usa as outras ideias que a gente deu aqui, tá bom? Um grande abraço e eu volto com mais dicas para vocês. Tchau, tchau.